nesta página também. Certo? Próximo. Ele já entra em predicado. Nós vimos lá que predicado é o quê? É o que se declara sobre o sujeito. Nós temos 3 tipos: nominal, verbal e verbo nominal. Agora eu te digo, o nome das coisas diz o que elas são, já falei, não é isso? Então se eu tenho aqui, ó, predicado nominal, esse nominal aqui, ó, nominal, diz respeito a quê? A nome, diz respeito a pessoa, diz respeito a sujeito. Então ele é diferente de predicado verbal, em que o verbo quer dizer uma ação, certo? Então ele trouxe aqui, ó, a ideia de verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? É aquele que estabelece ligação entre o sujeito e a característica ou o estado atribuído a ele. Então esse verbo liga o predicativo do sujeito ao sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É qualquer característica, modo de ser, estado ou mudança de estado que se atribui ao sujeito. Certo? Então, isso é o predicativo do sujeito. É o estado, é o modo de ser do sujeito. Então, ele vai estar ali ligado ao sujeito por um verbo de ligação. E o seu predicado vai ser nominal. Por quê? Porque o predicado nominal, ele quer justamente expressar esta condição. A condição de estado do sujeito. Certo? Então, ele vai ter um verbo de ligação para me expressar o predicativo do sujeito. Ok? Próximo. O predicado formado por um verbo de ligação e predicativo do sujeito recebe o nome de predicado nominal. O núcleo desse predicado é um nome. Então, se eu tenho um predicado nominal, significa dizer que eu tenho um núcleo que é um nome e não um verbo. E o predicativo do sujeito, ele vai ser esse núcleo do predicado nominal. Agora, eu posso ter, então, ele te trouxe a experiência de que um predicativo do sujeito pode estar ao lado de um verbo de ligação. Quando? Quando ele está num predicado verbo nominal, ou seja, um predicado que expressa ação e que expressa o nome. Olha só, a atriz subiu ao palco emocionada. Subiu é um verbo de ação. Emocionada é o estado do sujeito, é o predicativo do sujeito. Então, eu tenho um predicado em que eu tenho uma informação verbal e eu tenho uma informação nominal. Eu tenho um verbo de ação e eu tenho um verbo de estado. Certo? Esse aí não vai cair na prova não, mas eu tô te falando aí para você saber. Ok? Então, bora lá. Predicado verbal. O que é o predicado verbal? A gente já antecipou. É aquele verbo que apresenta um verbo de ação. E o que é o verbo de ação? É aquele que expressa uma ação, um acontecimento, ou seja, apresenta um significado próprio. Então, o predicado verbal expressa a ação. O verbo expressa a ação, certo? Entre os verbos de ação, há os que não requerem nenhum tipo de complemento para que se possa entender o processo que expressam. Ele está falando aqui, ó, de complementação do verbo, certo? Tem verbos que são completos e tem verbos que são incompletos, certo? Então, tem verbos de ação que são completos em si e tem verbos de ação que são incompletos em si, ok? E todos os predicados verbais, eles vão ser compostos ou por verbos de ação completos ou por verbos de ação incompletos. Aqueles que são completos entre si são chamados de quê, gente? Verbos intransitivos. E aqueles que são incompletos são chamados de verbos intransitivos. Ok? Próximo. Só um momento, gente. Deixa eu ver se eu subo aqui. Eita, peraí.
Acho que não era para ter feito isso aqui, não. Aí. Já falei, predicado nominal. Peraí, eu estou subindo. Aqui, ó. Existem outros, porém, que só podem ter esse processo plenamente compreendido com a presença de um outro termo, um complemento. Ele está falando dos verbos. Verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. Verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Então, vem comigo. Olha só. Olha aqui, ó. O que ele está te demonstrando aqui? O rapaz observava o lago. O rapaz observava o lago. Primeira coisa que você vê quando está diante de uma oração, acha o verbo. Acha o verbinho lá, ó. E aí, você vem fazendo a análise. O rapaz observava o lago. Quem observava o lago? O rapaz. Então, o rapaz é o sujeito. Depois que eu tiro o sujeito, tudo que sobra é o quê? Predicado. Certo? Então, observava o lago é o predicado. Observava é um verbo transitivo porque quem observava alguma coisa, o lago. Então, esse verbo precisa de um complemento para existir. Então, ele é verbo transitivo. E já digo mais, transitivo direto. Por quê? Porque o meu complemento vem sem preposição. Olha aqui, ó. Quem observa, observa algo. Os peixes não apareceram. Cadê o verbo aqui? Mesma coisa. Apareceram é o verbo. Quem não apareceram? Os peixes. Olha a diferença. Apareceram é um verbo que tem sentido completo. Ele não precisa de outra palavra aqui para existir. Por quê? Porque apareceram significa aparecer. Entendeu? Então já era. O seu sentido está completo em si mesmo. Então ele é um verbo intransitivo. Certo? E todos esses dois predicados são predicados verbais. Por quê? Porque apresentam verbos de ação. Certo? Então, pessoal, no predicado verbal, o núcleo é sempre o verbo ou a locução verbal. Por quê? Porque predicado verbal quer expressar ação. Então, o núcleo é a palavra mais importante. Sempre que eu falar de núcleo, eu vou falar da palavra mais importante. Eu evitava aquele vizinho. Quem evitava? Eu. Então, eu é o sujeito. Certo? Depois aqui, ó, é o predicado. Evitava aquele vizinho é o predicado verbal que tem como núcleo o seu quê? O seu verbo, porque é um predicado verbal, certo? Então, próximo. Agora, gente, dentro dos predicados verbais tem uma coisa muito importante que chama a nossa atenção e que a gente precisa considerar, que são o quê? Que é a transitividade do verbo. Olha, não estou conseguindo fazer certinho. Consegui. O que é a transitividade verbal? É quando o verbo pede um complemento, ou seja, ele é um verbo transitivo, e esse complemento vem ou não acompanhado por preposição. Os verbos que se ligam diretamente a seu complemento, sem o auxílio de preposição, são chamados de verbos transitivos diretos. E seus complementos são objetos diretos. Então, toda vez que o verbo pede complemento sem preposição, verbo transitivo direto ligado a um objeto direto. Levava um peixe na sacola. Quem levava, levava algo. Um peixe. Então, é um verbo transitivo porque precisa de complemento e é sem preposição, logo, verbo transitivo direto. Quando o verbo é um transitivo que pede complemento com preposição, aí ele vai ser um verbo transitivo indireto. Deparei com meu vizinho. Quem se depara com algo ou com alguém. Então, isso é uma coisa que a gente tem que saber? Devemos saber, né? Porque lá na frente nós vamos ver a regência. Tem verbos que pedem preposição para significar uma coisa. E esse mesmo verbo que pede uma preposição, para significar outra coisa, ele tira a preposição. Certo? Mas eu não vou entrar nisso agora, não. É só para explicar a importância desse assunto. Ok? Próximo. Há verbos que se ligam a dois complementos, um com preposição e outro sem. São chamados verbos transitivos diretos e indiretos. Olha só.
peço este favor ao Senhor. Quem pede, pede algo. Pede algo a alguém. Então, esse verbo é transitivo direto e indireto. Por quê? Porque pede 2 objetos. Pede algo a alguém. Ele fala uma coisa muito importante. Isso é decoreba? Não. Cada frase é uma frase, cada oração é uma oração. Então, a transitividade verbal, ou seja, dizer se ele é um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto ou um verbo transitivo direto e indireto, vai depender muito do quê? Vai depender do meu contexto. Vai depender do meu contexto. Porque há frases em que o verbo pode ser transitivo direto e o mesmo verbo em outra frase, ou seja, em outra oração, vai ser verbo transitivo indireto. Então, vai depender de quem? Vai depender do meu contexto. Certo? Então, olha só. Não gostava de dar trabalho. Isso aqui é transitivo direto, porque quem dá alguma coisa. Nesse caso, trabalho. Deu com o vizinho no patamar da escada. Esse verbo deu aqui, ó, ele já está me dizendo assim, ele deu com o vizinho, ele se deparou com o vizinho. Então, ele já tem outra transitividade. Agora, ele deu um livro para seu sobrinho. Quer dizer, ele deu algo a alguém. Então, ele já tem 2 transitividades. Então, ele vai ser um verbo transitivo direto e indireto. Então, fazer essa classificação de transitividade vai depender muito do contexto. E depender do contexto significa depender do sentido que esse verbo tem dentro da oração naquele momento, certo? Então,